Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com equações vetoriais. Então, aqui do lado direito eu fiz um esboço do que a gente trabalhou na aula passada de sistemas de equações lineares, tá? Então, por exemplo, qual era o procedimento que a gente aprendeu, para encontrar a solução de um sistema? Aí eu coloquei um sistema aqui, o que a gente fazia? A gente passava para uma matriz aumentada, fazia uma série de operações elementares nas linhas, a fim de que o nosso sistema ele se torne um sistema mais simples de ser resolvido, E aí, como era a cara dessas operações, quando eu parava, de fazer? Quando a gente chegava, por exemplo, nisso aqui, ó, uma parte de zeros embaixo da diagonal principal, aí a gente dizia que a nossa matriz ela estava na forma escalonada, E aí a gente poderia voltar para o sistema e achar a solução. Então, isso que a gente fez na aula passada, A aula hoje, então, é a seção 1.3 do livro, Que fala sobre equações vetoriais. E a gente vai ver que é uma outra forma de escrever um sistema. Agora a gente escreve como uma equação que envolve vetores, tá bem? Então hoje a gente vai ver a definição de vetor, A definição de uma combinação linear e de conjunto gerado. Essas três coisas são importantes para a aula de hoje. Então aqui, as propriedades do sistema elas podem ser descritas por meio de um conceito ou notação de vetor, tá? Para a gente aqui na álgebra linear, a gente vai definir o vetor como uma matriz de apenas uma coluna, tá? Então aqui do lado, por exemplo, a gente chama V1 um vetor e coloca uma flecha em cima, Então o meu vetor V1 ele é igual a uma matriz de uma coluna aqui, Tem três componentes, menos 1, 3 e 0, tá? Então, exemplo de vetores no R2, No R2 é o nosso plano, Duas dimensões, x e y. Então, aqui a gente tem duas entradas, Por exemplo, o vetor 1, 3 menos 1. O vetor V, raiz de 5 e 0. O vetor W, W1 e W2, Onde W1 e W2 é qualquer valor real, Ou complexo, tá? Aqui a gente diz que o nosso V1 ele pertence ao R3, R3 quer dizer o quê? Que cada entrada aqui pode assumir qualquer valor real, Por isso o R de real. E 3 quer dizer que a gente tem três linhas aqui, Três entradas ou três dimensões. Então aqui a gente chama também uma extensão para vetores que tem n entradas, ou n dimensões, a gente chama de Rn, tá? Então é quando o nosso vetor aqui, tem desde a entrada W1 até a Wn, Possui n entradas, tá? Geometricamente não tem um sentido, a gente não consegue mostrar, geometricamente como ficaria um vetor de n dimensões com n maior que 3, tá? Mas algebricamente as contas funcionam e a gente consegue operar, tá? Aqui, dois vetores são iguais se e somente se as suas entradas forem iguais, tá? Então vamos começar com as operações com vetor, As operações, então, elas são bem simples, tá? Por que eu falo isso? Porque se a gente sabe operar com números reais, vetores eles são somente uma extensão dos números reais, Aumentam a dimensão, mas a gente continua operando linha por linha, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho dois vetores do R2, Esse vetor 1 e menos 2 e esse 2 e 5. Como seria a soma, a adição desses dois vetores? Então a gente somaria linha por linha. 1 mais 2 igual a 3, menos 2 mais 5 igual a 3, Nosso vetor resultante então seria esse 3, 3, tá? Da mesma forma aqui, se eu tivesse dois vetores no R4, 4 dimensões, a gente operaria por linha, Então, 1 menos 0 seria 1, 0 menos 1, menos 1, 0 menos 2, menos 2, 2 menos 3, menos 1, tá? Então, a gente só pode fazer as operações de adição, subtração, em vetores de mesma dimensão, Aqui eu estou pegando do R4 com o vetor do R4, Não poderia ser dimensão diferente, Não poderia ser operado, tá? Aqui, a gente também chama de multiplicação de um número real pelo vetor. Como que a gente faz essa operação, Então, por exemplo, aqui, se eu tenho menos 1 vezes esse vetor aqui, 1, 2, 3, a gente pega o menos 1 e multiplica por todas as entradas do meu vetor, Ou seja, daria esse resultado aqui, menos 1, menos 2 e menos 3, Tá? Mesma coisa da explicação aqui para um vetor de
R2, né? Quando K é igual a 5, ó, como seria 5 vezes esse vetor? A gente multiplica as duas entradas, ficaria 5 menos 10. Tá? Então, primeiro exercício aqui, né? Calcule 4 vezes U mais menos 3 vezes o V. E aí me dá dois vetores, né? O U e o V. Então, como que eu faço essa operação? Né? A gente vai fazer por parte aqui, ó. Eu peguei primeiro o vetor U e multipliquei por 4, né? 4U. Então fica 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 2 dá 8. A gente já tem 4U. E agora eu vou pegar o menos 3V, né? Então eu escrevi o meu vetor V e vou multiplicar por menos 3. Fica menos 6 e 15, né? Aqui faltou um. Então fica menos 6 e 15, tá? Agora eu tenho 4U e menos 3V, agora basta eu somar os dois, né? Então, pego aqui ó, 4U mais o menos 3V e a resposta dá menos 2 e 7. Ok? A gente pode também expressar vetores ó, como parênteses, né? E separados por vírgula. Então, meu vetor que tem coordenadas 1 e 2, né, ele pode ser escrito dessas duas formas, né? Ou como matriz de uma única coluna, ou parênteses e vírgula. Aqui, ó, como os nossos vetores eles são escritos como esses pontos no plano, né? Plano por quê? Porque é uma coordenada x e uma y, né? Então, o conjunto de todos os vetores, né? Todos os vetores aqui é o conjunto de todos os pontos no plano, né? Eles representam todos os pontos no plano. Por exemplo, se eu pegasse um ponto, né, qualquer aqui e um aqui, a gente ia ter uma coordenada x e y e a gente ia ter um vetor geometricamente representado, né? Como que a gente representa esse vetor geometricamente? A gente sempre pega ele da origem, do zero aqui, e leva no ponto em questão, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, o vetor V, menos 2 e 1. Onde a gente representa ele, né, no plano cartesiano? Ele anda menos 2 para a esquerda, né? Lembrando que a primeira componente aqui, ó, ela é da reta horizontal, né? Então positivo caminha para a direita, negativo caminha para a esquerda. Aqui é menos 2, então do zero anda menos 2, tá? Para a esquerda. E o 1 aqui, ó, a componente vertical. Como está positivo, é para cima, né? Então é menos 2 para a direita, para a esquerda, e 1 para cima, é esse ponto aqui. Tá? Por isso esse vetor saindo da origem aqui, ó, e terminando naquele ponto em questão ali, ó, é o nosso vetor V. Tá? Da mesma forma, o nosso vetor U, né? 1 e 2 quer dizer que ele caminha 1 para a direita e 2 para cima. Ó. 1 para a direita e 2 para cima. Então esse ponto aqui, ó, saindo da origem, né? Esse é o meu vetor U. Tá? Essa é a representação geométrica. Né? Na álgebra linear a gente não utiliza muito geometricamente. Tá? A gente faz mais operações como a gente fez acima ali. Né? Esse caso aqui ele é estudado, ele é muito mais abordado em cálculo B, né? Em geometria analítica. Aqui ainda, né, eu somei dois vetores, né, somei o U com o V, esses dois aqui, ó, né? Então 1 menos 2 deu menos 1, 2 mais 1 deu 3, então menos 1 e 3, e eu coloquei também nesse plano cartesiano. Menos 1, andei 1 para a esquerda, e 3, subi 3 para cima, esse vetor em vermelho aqui, né? Então se vocês observar aqui, ó, eu fechei, ó, um paralelogramo aqui. Né? A soma desses dois vetores em azul ó, nos dá esse vetor vermelho, né? Que é o resultado que a gente encontra aqui embaixo agora, que é a regra do paralelogramo para soma. Tá? Se eu tiver dois vetores U e V representados, né, como pontos no plano, então a soma dos dois vai ser o quarto vértice do paralelogramo, cujos outros vértices são a origem, o U e o V. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho meu vetor U, que está na origem, né, e vai até U, da origem até o V é o vetor V. Quem seria U mais V? É o quarto vértice do paralelogramo, né? Um é a origem, um é U, o outro é V, então o outro vértice representa a soma. Então, o vetor parte da origem e vai até U mais V. Tá? Aqui está um exemplo, né? Aqui tem vários exercícios para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer a letra E, que ela tá, né, digamos que a letra E abrange
um pouco de cada letra anterior, né? Então é uma soma de 3 vetores, tá? E aqui, ó, tem U, V e W, e eu estou querendo descobrir quem é W mais U menos 3V. Como que a gente calcularia isso, né? Então, bom, vou calcular W mais U antes. W mais U, né? 3 mais 2 dá 5, 0 mais 2 dá 2. Então tá aqui o W mais U. E agora a gente vai ter que somar com o menos 3V, né? Então, menos 3 vezes o V, quanto é que vai dar? Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Ó. Então, eu vou somar esses dois e encontro a resposta. 5 mais 3 dá 8, 2 menos 3 menos 1. Né? Então, simples, né? Assim como a gente opera os números reais, né? Digamos que calcular a adição e multiplicação de um número real por um vetor, né? Seja basicamente uma extensão dos números reais, né? Só aumenta o número de linhas, né? E a gente tem que operar linha por linha. Então, o que são vetores no R3, né? São pontos no espaço cartesiano tridimensional, x, y e z. Primeira linha para x, segunda para y, terceira para z. Vetores no Rn, então, são uma lista de n números, né? N números reais. O vetor nulo ou vetor zero, ele é representado pelo zero e a flechinha em cima, né? Ele é isso aqui, ó. É um vetor onde todas as suas componentes são iguais a zero. O que seria o vetor oposto ao vetor v? Seria um vetor com a mesma direção e comprimento, mas com sentido contrário. Aqui eu fiz um exemplo do u, né, em vez de v, mas enfim. Ó, se eu tenho um vetor u que tem essa direção, esse sentido e esse comprimento, então menos u teria a mesma direção, né, mesmo comprimento, só que o sentido seria oposto. Né? O sentido seria oposto porque o menos u na realidade é menos uma vezes o u. Então as coordenadas do meu vetor u, elas mudam todas de sinal, né? Então vai para o lado oposto. Ok? Sim, que novamente, né? Como é que a gente representa? Como a gente representa o vetor 2, 3, a gente anda 2 para a direita e 3 para cima, né? Tá aqui. Do exemplo anterior que a gente achou 8 e menos 1, como que a gente representaria no plano esse vetor 8 e menos 1? 8 quer dizer que caminha 8 para a direita e menos 1 para baixo, né? Então, nesse ponto aqui, a gente junta da origem até o 8. Ok? Então, a gente tem umas propriedades de vetores, né, no Rn, tá? Então, para vetores de qualquer dimensão, né? A gente tem essas propriedades da adição e da multiplicação por escalares, né? A propriedade 1 é a propriedade comutativa, né? Tanto faz multiplicar, somar u mais v ou v mais u, o resultado é o mesmo, né? Assim como nos números reais. A propriedade 2 é a propriedade associativa. Se eu tenho uma soma de 3 vetores, eu posso fazer os dois primeiros antes e depois somar com o terceiro, ou posso fazer os dois últimos antes e somar com o primeiro, né? A resposta vai se manter. O 3, a propriedade 3 quer dizer que existe um elemento neutro, né? Existe um vetor nulo, e a definição dele é que eu somo qualquer vetor com vetor nulo e me dá o próprio vetor em questão que eu tinha, né? Somado com o vetor nulo. A propriedade 4 diz que existe um vetor oposto, né? Um vetor u, e a definição, o vetor oposto é aquele que eu somo u com seu oposto e me dá o vetor nulo. Aí a propriedade 5 e a 6 elas são propriedades distributivas, né? Se eu tenho uma soma de vetor v e w multiplicada por um escalar c, basta eu multiplicar aqui c por v e c por w e depois somar, né? E a propriedade 6, né? Ela tem um vetor só e dois números, né? A gente pode multiplicar o v pelos dois valores, né? Distributivo também, tá? A propriedade 7, então, se eu tenho duas constantes, dois números reais c e d, vezes um vetor v, posso multiplicar c vezes d e depois o vetor v, né? Ou d vezes o vetor v e depois o c, tanto faz, né? As operações parecem banais, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com os números reais, e é a mesma coisa, tá? É uma extensão apenas. E aqui, lembrando sempre que o vetor v é igual a uma vezes o v, né? O vetor v é a unidade dele, tá? Depois, se a gente quisesse multiplicar 2v, a gente saberia que o comprimento dele, né, aumentaria com o dobro do v. Ok?
Então lembrando aqui, ó, que menos v é igual a menos uma vez o v, por isso que é o vetor oposto. Agora a gente chega numa parte importante da sessão, tá? Uma parte que ela é bem cobrada, que é chamada de combinações lineares. Né? O que seria uma combinação linear? Tá? Então é o seguinte, ó, dados p vetores, né, no Rn, e dados p escalares, né, de C1 a Cn, o nosso vetor y, aqui ó, nessa equação, um vetor y, definido como a soma desses p vetores aqui, ó, com correspondentes pesos, né, C1, C2 até Cp, a gente diz que o nosso vetor y ele é uma combinação linear desses vetores, com correspondentes pesos. Né? Então, o vetor y ele vai ser uma combinação linear de outros vetores se eu puder escrever esse vetor como uma soma desses outros vetores. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, meu y é igual a 4u mais 5v. Tá? A gente diz que o y é uma combinação linear de u e de v, porque eu consigo representar ele como uma soma, né, de u e v. Ó. E os correspondentes pesos, né, para u é 4, para v é 5. Tá? Então agora a gente pode ter perguntas assim, ó, verifique se o vetor y, né, é uma combinação linear de u e v. Então eu vou ter que verificar, né, se eu posso escrever o meu vetor y como uma soma de u e v. Tá? No caso, encontrar esses pesos aqui, ó, como o 4 e o 5, né, vou ter que ver se é possível. Ok? Então, aqui tem uns exemplos, né, de combinações lineares com de 3 vetores. Ó. O vetor z, combinação de v e v2. Né? O v1 aqui, combinação. O w, ó, a combinação de v1, v2 e v3, porque a gente consegue escrever ele como uma soma desses vetores. Então, o conjunto de todas as combinações lineares de dois vetores não paralelos na R2, eles geram um plano. Tá? Porque para qualquer número real que tu coloca ali multiplicando os dois vetores, né, eles vão gerar um ponto no plano. Como os números reais são infinitos, né, a gente vai ter infinitos pontos e vai preencher todo o plano. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, que é possível, né, ser cobrado, tá? Que é o seguinte, ó, sejam 3 vetores, né? Sejam os vetores A1, A2 e B. A pergunta é a seguinte, B pode ser gerado como uma combinação linear dos vetores A1 e A2? Né? Em outras palavras, existem constantes C1 e C2 tal que o meu B é escrito como uma soma desses dois vetores? Essa é a nossa pergunta, tá? Então aqui, ó, B é combinação linear de A1 e A2. A minha pergunta é essa aqui, né? B, pela definição de combinação linear, ela pode ser escrita como uma combinação soma desses dois vetores? Existe, né, uma constante C1 e C2 tal que essa igualdade, né, seja satisfeita? Tá? Aqui que vem o nome da nossa seção, né, que é a equação vetorial. Observem que essa equação aqui, né, a equação 1, né, é uma equação que envolve vetores, por isso a gente chama de equação vetorial. Tá? Que é essa equação que a gente vai começar a resolver agora. Ok? Então, se a gente escrever os vetores, né, no lugar de A1, A2 e B, ela vai ficar dessa seguinte forma aqui, ó. Lembre, né, que o A1 está escrito, ó, em parênteses, mas eu posso escrever dessa forma também, né? O A2 e o B também. Então essa minha equação aqui, ela é escrita dessa maneira aqui. Observe que é uma equação que envolve vetores, por isso uma equação vetorial. Tá? E observem mais ainda, se a gente multiplicar o C1 para dentro do vetor, né, e o C2 para dentro desse vetor aqui, tá? A gente vai ter esse sistema, né? Vamos fazer esse exercício, ó. Pega o C1 e vamos resolver só a primeira linha aqui, ó. Como ficaria? C1 vezes 1, 1C1. C2 vezes 2, 2C2, igual a 7. Então ficaria C1 mais 2C2 igual a 7. Se a gente pegar só a segunda linha, C1 vezes menos 2C1, mais 5C2 igual a 4. Menos 2C1 mais 5C2 igual a 4. E a terceira linha, né, menos 5C1 mais 6C2 igual a menos 3. Então se a gente fizesse essa operação, a gente cairia num sistema. Então vocês observam que a equação vetorial é equivalente a um sistema, né, linear.
Tá? Ela está escrita de uma outra forma. Só que sistemas de equações a gente já sabe resolver, né? Como que a gente resolveria isso aqui? Passaria para uma matriz aumentada, né, dos coeficientes. Todos os coeficientes aqui. Faria uma série de operações elementares, chegaria na forma escalonada, voltaria para o sistema e encontraria a solução. Tá? Ok. Só que a gente não precisa, sempre que a gente tiver uma equação vetorial, voltar para o sistema, né, para encontrar uma matriz aumentada e aí fazer tudo. A gente, a partir da equação vetorial, aqui dos vetores, ó, a gente já pode encontrar os valores da matriz aumentada aqui, né? Os valores da matriz aumentada são esses aqui, ó, A1, A2 e B. Então a gente só escreve essas três colunas, né? Essas três colunas numa matriz. Né? Então eu pego essas três colunas, ó, e coloco nessa matriz aqui. Tá? E se o sistema ele tiver solução, quer dizer que o meu vetor B pode ser escrito como combinação de A1 e A2. Né? A gente sempre coloca o vetor que a gente está perguntando, né? O vetor B, nesse caso, sempre na coluna mais à direita, tá? Porque os outros vetores eles têm que estar na esquerda, né? Aqui, pensando aqui na forma de sistema, né? São os coeficientes que multiplicam as constantes que eu quero saber. Tá? Então tá. Como que eu resolveria isso, né? Estou perguntando se o meu B é combinação linear de A1 e A2. Então a gente coloca esses três vetores, né, na matriz, temos a matriz aumentada. Agora a gente vai resolver para ver se possui solução. Né? Então ó, a gente vai escalonar o sistema. Tá? Como que a gente escalona então? Lembrando aqui, ó, a gente tem nossa matriz aumentada. O que eu tenho que fazer agora? Abaixo da diagonal principal, a diagonal principal é essa aqui, né? Eu quero transformar esses três valores em zero. Então eu vou fazer algumas operações aqui elementares, né? Que não mude o conjunto de solução do sistema e que nos dê zero, tá? Então, eu vou querer tirar o menos 2 aqui, ó. Vou querer transformar em zero isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a linha 2, né, que eu vou modificar, vou trocar a linha 2, ó, por duas vezes a linha 1 mais a linha 2. Por quê? Porque duas vezes a linha 1, ó, esse 2 vezes 1 aqui vai dar 2, e quando eu somar com menos 2 vai me dar 0. Né? Então tá, então é isso que eu vou fazer. Eu repito a linha 1 e a 3, e a 2 eu modifico. Tá? Então, 2 vezes 1 dá 2, menos o 2 vai me dar o meu 0 aqui. Ó. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 5 vai me dar o meu 9. 2 vezes 7 vai dar 14, mais 4, 18. Então tá aqui, ó. Essa é a nova, né, nossa nova matriz aumentada após essa operação elementar. E agora, eu quero tirar o menos 5. Né? Então eu vou trocar a linha 3 pelo quê? Eu quero multiplicar um valor no 1 aqui, ó, no caso eu vou multiplicar por 5, porque aí quando eu somar com menos 5 vai me dar 0, né? Então eu vou trocar a linha 3 por 5 linha 1 mais linha 3. Tá? Então 5 vezes 1, 5, menos 5 vai me dar o 0 aqui. 5 vezes 2 vai dar 10, mais o meu 6, 16. 5 vezes 7, 35, menos 3, 32. Então a gente está aqui, ó. Falta apenas tirar esse 16 aqui de baixo, aí a gente vai estar na forma escalonada e vai poder voltar para o sistema para achar a solução, né? Verificar se tem solução. Tá? Observe uma coisa, a gente tem duas linhas múltiplas, a linha 2 e a linha 3. Tá? O que quer dizer isso? Sempre quando eu tiver duas linhas múltiplas, né, quer dizer que eu sempre vou conseguir fazer uma operação elementar de tal forma que eu consiga zerar uma das linhas. Né? Sempre isso. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar a linha 2 e dividir por 9, vai ficar 0, 1 e 2, né? Se eu pegar a linha 3 e dividir por 16, também vai ficar 0, 1 e 2. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente vai ter duas linhas múltiplas, duas linhas iguais aqui, né? Se a gente dividir por seus múltiplos, né? Ok? E sempre que a gente consegue chegar em duas linhas iguais, né? Quer dizer que a gente faz uma operação e consegue zerar uma, né? Por exemplo, eu vou trocar a linha 3 pelo quê? Menos a linha 2 mais a linha 3. Então, quando eu somar, vai dar uma linha de zeros. Ok? Observem aqui que a gente tem nossa matriz escalonada, né? A gente tem dois pivôs. Né? A gente tem C1 e C2, então tem dois valores para descobrir, né? E aqui, ó, tem um pivô
em cada um, é um para C1 e um para C2. Quando isso acontece, a gente tem solução, o sistema tem solução, né? Como o sistema tem solução, quer dizer que é uma combinação linear, né? Quer dizer que existem constantes C1 e C2, ok? Agora, eu poderia encontrar elas também, né? Lembre que aqui na pergunta só... a pergunta diz, verifica, né, se o vetor B é uma combinação linear de A1 e A2. Então, basta ver se tem solução. Agora, se eu falasse, encontre C1 e C2, né, de tal forma que B seja uma combinação linear de A1 e A2, então a gente teria que finalizar aqui, continuar, né, o sistema e achar o C1 e C2. Né? Então, como que a gente encontra C1 e C2? A gente, dessa matriz aqui, ó, a gente volta para o sistema. Né? Lembrando que aqui ó, é o coeficiente que multiplica 1, aqui o coeficiente que multiplica 2 e aqui é depois da igualdade. Né? Então ficaria esse sistema aqui, ó, primeira linha, 1C1 mais 2C2 igual a 7. Ó, o 1, o 2 e o 7. Ó. 1C1 mais 2C2 igual a 7. E esse aqui de baixo ficaria o quê? 0C1 mais 1C2 igual a 2. Então a gente achou C2, ó, C2 é 2. Ok? E aí, com a equação de cima, né, a gente encontra o C1. Se eu já sei que o C2 é 2, eu substituo na equação de cima. Então, vai ficar C1 mais 2 vezes o C2. Só que o C2 é 2, ó. Então, C1 mais 2 vezes 2 é 4, né? Igual a 7. O que eu somo com 4 dá 7? Só se o C1 for 3. Tá? Então, a gente achou os valores, ó, em que a gente consegue escrever a soma de A1 e A2 e nos dá o B. Né? Seria 3 vezes A1 mais 2 vezes A2, vai me dar o B. Tá? Que tá aqui, né? Finalizamos aqui, ó. Escalonando, encontramos C1 igual a 3 e C2 igual a 2. Tá? Então, para as equações vetoriais, ó, a gente pode escrever a matriz aumentada do exemplo anterior dessa forma, né? Uma matriz com as colunas de vetores de A1 a 2 e a última AB, né? A mais à direita é a que eu quero verificar se é uma combinação linear das outras. Então, dois resultados importantes aqui, ó, uma equação vetorial, né? Ela possui o mesmo conjunto de solução que o sistema linear cuja matriz aumentada é esse. Tá? Então, são equivalentes, né, as duas formas, só que uma está escrita em forma de sistema e a outra está escrita em forma de equação que envolve vetores, ok? Aqui, o vetor B, ele pode ser gerado pelos vetores A1, A2 até AP, se e somente se existir solução para o sistema. Tá? Então pode existir ou uma ou infinitas, né? Se o sistema for consistente, quer dizer que o meu vetor B ele pode ser gerado por esses vetores. Tá? Agora a gente tem mais uma definição, tá? A definição é chamada de subconjunto gerado, né? O que seria o subconjunto gerado? Dados P vetores na Rn, o conjunto de todas as combinações lineares desses P vetores é denotado por, e aqui tem um L, ó, é um L tipo, né, mais estilizado, né? O L desses com vetores aqui, ó, a gente chama de subconjunto gerado desses vetores. Tá? Ou seja, né, o subconjunto gerado é a coleção de todos os vetores que podem ser escritos dessa forma aqui. Ó. Então, preste atenção que isso aqui são todas as possíveis combinações, né? Todas as possíveis combinações lineares desses vetores, tá? Onde o meu C1, o meu C2, o meu CP são todos os valores reais possíveis. Então a gente vai ter infinitos, né? Infinitos vetores, tá? No nosso subconjunto gerado. Então aqui eu escrevi, ó, por exemplo, conjunto gerado, né? Esse L, né? Conjunto gerado de 3 vetores. O que é? É o conjunto de todas as possíveis combinações lineares desses 3 vetores. Né? Que é isso aqui, ó. C1V1 mais C2V2 mais C3V3, onde C1, C2 e C3 são todos os valores reais. Tá? Então aqui, ó, seja V um vetor não nulo no R3, então conjunto gerado de um único vetor, ó, conjunto gerado de V, é o conjunto de todos os múltiplos escalares de V. Ele pode ser visualizado como conjunto de pontos na reta em R3 contendo V e 0. Então eu vou explicar aqui embaixo antes de mostrar a figura. Né? Ó, o que seria o conjunto gerado de um único vetor? Seria todas as possíveis combinações desse vetor, né?
a constante aqui, onde a constante é todos os números reais vezes esse vetor. Tá? Então, por exemplo, 0 vezes o vetor me dá o ponto 0. 1 vezes o vetor me dá esse vetor aqui. Ó. 2 vezes o vetor me dá esse 2v. 3 vezes o vetor vai dar um outro aqui com 3 vezes o tamanho. Né? Menos v é menos 1 vezes o vetor, ó, é mesma direção, né, comprimento, só que sentido oposto. Então dá isso aqui. Então qualquer número real que eu multiplicar pelo v, ele vai estar em cima dessa reta suporte aqui, ó, que passa pelo v e pelo zero. Né? Por isso a gente diz isso. Tá? O conjunto de todos os múltiplos escalares de um único vetor, ele é visualizado como os pontos na reta, né? Pontos na reta do R3 contendo v e o zero. Daí está aqui o exemplo, ó. Né? Esse espaço aqui, ó, se eu tenho o vetor v em azul, qualquer múltiplo dele vai estar em cima dessa reta. Então a gente diz que o subconjunto gerado de um único vetor é uma reta. E aqui, ó, se eu tiver dois vetores u e v não nulos, né, no espaço, e se não forem múltiplos, né, não forem paralelos, então o conjunto gerado de dois vetores vai ser um plano em R3, que contém o v e o zero. Em particular, né, o conjunto gerado de v contém a reta na R3 contendo u e zero e a reta contendo v e zero. Tá? Então, de maneira análoga agora, né, aqui, ó, por exemplo, o conjunto de todas as combinações do meu vetor v está aqui, ó. Essa reta aqui, essa reta do canto aqui. Né? Tem v, 2v, 3v e tal. E o conjunto de todas as combinações lineares do meu vetor u me dá essa reta aqui do canto também. Ó. 1 vezes u, 2 vezes u, 3 vezes u, 4 vezes u, enfim. Então são duas retas, né, infinitas. E quando eu somo os dois agora, conjunto gerado, né, combinação dos dois, vai dar todos esses pontos aqui do meio. Ó. Vai preencher. Por exemplo, aqui em vermelho, ó. É 1v mais 2u, tá aqui. Agora se eu faço u mais v, vai dar aqui, né? Ou aqui 2u mais 2v. Enfim, para todos os números reais eu vou preencher esse plano. Por isso a gente diz que o conjunto gerado de dois vetores não nulos e não paralelos, né? Ele nos dá um plano no R3, tá? Plano dessa forma. Ok? Então aqui tem exercícios, ó, parecido com o que a gente resolveu, né? Determine se B é uma combinação linear desses três vetores. Né? Como que a gente faz isso aqui? Né? A gente escreve, ó, uma matriz aumentada com A1, A2, A3 e do lado direito B. Se tiver solução, ele é uma combinação linear. Se não tiver solução, não é. Ok? Essa letra A está resolvida, tá? Nos exercícios resolvidos da nossa semana. Então, peço para vocês dar uma olhada lá. A maneira de fazer é a mesma que a gente fez nesse exercício anterior, né? E a letra B eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Então, os exercícios sugeridos da aula de hoje, né, são da seção ponto 3. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.